Olá, sequenciando a leitura de O Livro dos Espíritos, nós vamos continuar com a questão 100 sobre a escala espírita, nas observações preliminares. Nós ficamos aqui quando Kardec coloca qualquer classificação, e aqui dos espíritos, exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste mundo, ou seja, como a Terra, nossa realidade, os ignorantes, os inaptos a aprender uma síntese, a apreender uma síntese, a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebem ou compreendem uma classificação qualquer. Consideram da primeira categoria todos os espíritos que lhes são superiores, por não poderem apreciar as gradações de saber, de capacidade, de moralidade que os distinguem, como sucede entre nós a um homem rude em relação ou com relação aos civilizados. Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades, conformemente aos pontos de vista em que se achem, sobretudo se trata de uma divisão que nenhum cunho absoluto apresenta. Linneu, Jussieu e Tournefort tiveram cada um o seu método, sem que a botânica houvesse, em consequência, experimentado modificação alguma. Cada um teve a sua classificação, mas a botânica continuou sendo a botânica no seu conjunto. É que nenhum deles inventou as plantas, nem suas características, apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que também nós, diz Kardec, procedemos. Não inventamos os espíritos, isso é importante, diz Kardec, não inventamos os espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgamo-los pelas suas palavras e atos. Depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios, os espíritos, nos forneceram, diz Kardec. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, classificados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. O que ele está dizendo aqui? Na base desta escala
onde, onde ficam os espíritos imperfeitos. Aí predomina o quê? A materialidade, a matéria sobre o espírito. E a propensão para o mal. Os da segunda ordem, a intermediária, se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. Então, na segunda ordem, veja, inverte, né? É a predominância do espírito sobre a matéria e o desejo do bem. São os bons espíritos que estão na segunda ordem. A primeira, finalmente, lá em cima no topo, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Com Jesus, né? Jesus, o Cristo, é um espírito puro. Esta divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro, fácil será determinar se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que passam, aliás, dos que possam entrar em relações conosco e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Aqui dá para a gente perceber uma observação importante, né? Os espíritos aqui são desiguais. Os espíritos não sabem de tudo, né? Nem os mais superiores. Faremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre gradual o progresso deles e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro. Pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagem tornam possível apreciar-se. Né? Então, encerremos por aqui esse vídeo. Vamos encerrar e a partir do outro momento vamos entrar nas ordens.